Qual é a ideia dessa nossa noite aqui? A Comissão da Verdade da PUC vai realizar uma série de audiências em que nós vamos tratar dos nossos 5 ex-estudantes da época que foram assassinados. E quando nós pensamos em fazer isso, nós percebemos que seria necessário para muitos de vocês, a maioria de vocês, fora aqueles daquela época, né, e alguns que são professores estudiosos do tema, situar o contexto histórico. A gente é como se estivesse refazendo a história. E porque o historiador, né, que vai fazer, vai construir mais tarde essa história, ele tem uma história registrada, né, então ele vai racionalizar em cima e tal. Esse presente hoje que a gente está construindo, que é feito da memória, né, é isso que a gente viu aí. A gente, quando fez essa discussão com o pessoal da EN, tinha exatamente entre eles a pergunta, mas foi assim? Eu não sabia desse detalhe. E aquele detalhe, só existiria aquela história se for contada. São histórias que, para existir, hoje, né, ela precisa ser contada. Então, o primeiro é a questão do contexto internacional. É dizer, a história da luta armada no Brasil é, como disse o Celso, muito bem dito, vou repetir as palavras dele, que a história da luta armada no Brasil não pode ser vista como história isolada, ou como muitas vezes se conta, como uma reação que nós reagimos ao fato de estarmos ilhados, da ditadura ter nos acuado, então tivemos como muita resposta à luta armada. Isso não é verdade, não foi isso que nos motivou a fazer a luta armada. Havia um contexto internacional onde a luta armada era uma resposta à questão da crítica, da oposição ao Partido Comunista oficial, ao Partido Comunista da União Soviética, que durante muito tempo ditou as normas para todos os partidos comunistas da América Latina e do mundo. Porque a guerrilha urbana, naquele momento, no começo, né, desse processo, era uma forma de conseguir recursos para poder fazer a guerrilha rural. Era muito concretamente, era formulada desta forma. Conseguir recursos como? Com bancos, assaltando bancos, etc. Essa experiência, ela então tinha um objetivo muito claro, era lançar a guerrilha rural. Que a luta armada brasileira, ela ficou então, por isso que eu estou falando, em vários motivos, uma luta pontual, né? Era a pontualidade que marcou as ações urbanas inteiras, né? Se a gente pensar, talvez a única ação armada realmente planejada, isso o Celso fala também na entrevista, talvez na parte que nós estamos aqui, foi a guerrilha do Araguaia, porque o PCdoB ela conseguiu ir até a guerrilha, que já é quando já estavam quase todos dizimados, quando começa a guerrilha, quando a guerrilha aparece, né? Porque ela foi construída, o PCdoB não fez ações armadas urbanas, não é? Então, o PCdoB, nós todos achávamos que o PCdoB era, na época, revisionista, que ele não aceitava a luta armada, porque a luta armada foi construída, né, na clandestinidade total, sem fazer a luta urbana, né? Mas teve um grande erro, que eu fiz essa ponte, que eu fiquei refletindo a partir disso, né? Ela foi focal, ela foi focalizada e por isso também ajudou a sua destruição. Ela não tinha a ideia da guerrilha de movimento, como o Vigílio falava, que era a guerrilha, um foco aqui, outro ali, outro aqui. Nos influenciava muito era o Vietnã, porque o Vietnã estava batendo diretamente os soldados, o exército potente dos Estados Unidos. Ele chegou a pôr 700 mil homens lá dentro daquele paizinho, e perdia, e era massacrado, e saía correndo. Aquilo era grande. Pô, vocês conseguem, nós desse tamanhão, porque Cuba tinha uma certa emoção, era emocional, está perto, é ali. Mas Cuba é pequenininho, era outra coisa. A gente mas o Vietnã, sim, era o Vietnã. Então, esse debate foi dramático, não sempre bem conduzido. Mas é difícil você conduzir bem um debate, pedir instâncias democráticas em um partido de 60 anos de clandestinidade. O que você quer de um partido que vive 60 anos
do subterrâneo. Gerações. Nasciam filhos na clandestinidade, cresciam na clandestinidade, iam ter eles filhos na clandestinidade. Não existe. Democracia é uma coisa, já na sociedade brasileira já era pouca. Dentro do Partido Comunista você ia comer com feijão com arroz essa questão. Democracia, para que serve isso? Mas isso também já vinha de uma resposta na Europa e nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que a Europa, nesse momento, teve a luta armada. Quer dizer, a gente, lembrando, que eu anotei alguns, por exemplo, o IRA, né, na Irlanda, o ETA, no País Basco, que esses até pouco tempo existiam. Na América Latina, antes da gente, a FARC na Colômbia, Douglas Bravos na Venezuela, o Peru, a Bolívia, né? Che Guevara morrendo na Bolívia. Quer dizer, havia uma luta armada mundial, era um movimento mundial, não era nem um movimento da América Latina, era um movimento mundial de contestação à linha de massas, à linha do Partido Comunista Soviético, que então era o hegemônico para todos os partidos comunistas do mundo. A luta armada não começa também só com a OLAS, com aquela reunião que o Fidel faz em Cuba e diz: quero criar 1, 2, 3 Vietnãs na América Latina, vamos reagir, vamos construir, fazer uma revolução na América Latina, porque Fidel corretamente acreditava que é impossível o socialismo em um único país. É impossível ser comunista em internacionalismo, que hoje é a globalização do capitalismo, né? Não é possível dar certo no seu país. É preciso que a América Latina tenha outros países que adotem o socialismo para que possamos ter realmente uma força política e não ser uma ilha isolada. O Partido Comunista Brasileiro nasce em 1922. Nasce de um grupo pequeno, mas com raízes nacionais, porque nasce realmente no bojo de uma luta proletária muito intensa. Nasce das greves gerais, por exemplo, da grande greve geral insurrecional de São Paulo, em 1917. Nasce no bojo de um conflito muito interessante. Em geral, os comunistas no mundo nascem do conflito ao interior dos partidos sociais-democratas. O Partido Comunista Brasileiro nasce no interior do debate do anarquismo. São anarquistas que se transformam em leninistas. Leninismo é uma coisa muito rígida, muito dura. Quer dizer, anarquista que se transforma em leninista é a jabuticaba, é a primeira jabuticaba do comunismo brasileiro, é esta. A outra característica desse partido é que ele nasce clandestino. Ele é ilegal, ele é perseguido, ele é proibido. Um grande afluxo de tenentistas, ou seja, de militares. Militares que não suportavam o conceito daquela república podre, oligárquica. Daí virar um Apolônio Carvalho, por exemplo, até um Gregório Bezerra, que era militar, Agildo Barata, mas muitos. E Luiz Carlos Prestes. O PCB é interessante, não aceita o Luiz Carlos Prestes nas suas fileiras, dizendo que são muitos militares e poucos operários, isso não vai dar certo. Mas ele acaba entrando diretamente na Internacional Comunista, passando por cima da direção do Partido Comunista Brasileiro, e passa a ser o grande líder. Ele é o grande líder do partido, mas não é só o grande líder do partido, ele é o grande líder da nação brasileira. Porque a coluna Prestes, aqueles seus quase 30 mil quilômetros pelo país, é o que desvendou o país. Ninguém conhecia esse país. É ele que desvenda esse país. É ele que trava 600 combates e não perde nenhum. Ele é o grande líder. Em 1935, o partido sofre mais uma repressão violentíssima. O próprio Prestes é preso, não é? Numa solitária, a sua mulher é deportada para a Alemanha. Começa uma sessão, um período de tortura violentíssima. Eu diria que começa um período de tortura quase científica. Antes, nas cadeias brasileiras da oligarquia, sempre se batia. O poderá era uma invenção também brasileira para tratar escravo. Põe no poderá e batia. Filinto Miller,
o Estado Novo, que também é tenente, por sinal, e não, porque os tenentes se dividem. Um bando vai ser torturador, outros vão ser torturados. É que começa essa tortura um pouco mais científica, e arranca as unhas, e corta a ponta do dedo, e corta o seio das mulheres, essa coisa horrorosa começa ali. Antes eles matavam na porrada. Porque são os 30 mil quilômetros que o Prestes percorreu nesse Brasil, mobilizando 600 batalhas, ganhando todas, e mais, o que o Prestes fez no interior do Brasil naquela época, era o que se imaginava que nós faríamos nos anos 70, 69, 70. Que é nada mais, nada menos que a estrutura agrária brasileira. Era aquela estrutura carcomida dos coronéis. O que fazia o Prestes na hora que saía pelo campo afora? Entrava nos cartórios, queimava os papéis, mexia na estrutura. E ele conseguiu, com uma ação concreta entre os camponeses, ele conseguiu um apoio, uma mobilização. Ele com 1.500 homens, ele saiu, eles juntaram duas colunas, uma que veio do sul na mão dele e outra que saiu daqui de São Paulo, duas colunas de tenentes. Eles percorreram, durante 3 anos, eles percorreram o Brasil. Eu gosto de pensar um pouco o que significa hoje esse movimento dos Black Bloc, né? Porque é um anarquismo puro isso, do meu modo de ver. Aliás, eles próprios se assumem como anarquistas. Agora, qual é essa história no futuro? Né? A gente vai ver a mesma coisa que a gente via como tenentismo lá no começo, que também não tinham um projeto para o Brasil. Eles não tinham projeto para o Brasil. Era um grupo de militares que abandonam os quartéis, jovens, né? Dentro de uma república à época que bastava um grupo de militares para derrubar um, botar outro, e tirava uma oligarquia, botava outra. Mesmo quando militava na LN, o Del Ruyo já era um experiente militante do Partido Comunista Brasileiro, na época tinha rompido já com o partido, estava na LN também. Né? Então aqui estamos falando o Del Ruyo como militante da LN, experimentado, vivendo no exterior, né? E eu, um jovem militante da LN, que estava aqui no Brasil, iniciando um processo de engajamento político e tentando tomar pé do que significava isso para a história do Brasil. Existia uma questão que não era só política, era um pouco moral e ética. Isso pegava muitos militantes, mas sobretudo os jovens. É a questão de dizer, tem um golpe militar, os vietnamitas saem correndo atrás daqueles caras, os outros, a Farc aí nasceu, resiste, tem o Camilo Torto, e nós, desse grandão bobão, desse tamanho nós não fazemos nada, deixa esse bando de imbecil, porque inclusive, não precisa subestimar, mas eram um grupo de generais imbecis, precisa também dizer isso, é que eram muito bem assessorados internacionalmente, e eram assessorados também pela própria oligarquia, sistema financeiro brasileiro, então eles tinham esse apoio. Nós não podemos deixar passar em branco, passar em branco. E aí existia uma agitação de uma parte, sobretudo, dos jovens, que são mais sensíveis a isto. Temos aquilo que não se lutou em 64, temos que lutar. Não podemos, mesmo que a gente morra, mesmo que corra o sangue, nós temos que deixar a marca da resistência do povo brasileiro. Eu espero que essas 3 palestras tenham dado para vocês uma pálida ideia de como nós nos matávamos nas discussões teóricas sobre o que fazer. Né? Diferentemente de uma academia, muitos de nós éramos estudantes, mas a gente sentia a pressa da história. Né? Os eventos estão acontecendo, não dá para ficar estudando, até a gente ir atrás, né? Vamos ver o que o Engels disse sobre se dava para ter guerra de barricadas, não dá mais, tem um negócio, uma referência ao campo, vamos estudar o mal, vamos estudar os 2 livros que saíram sobre guerra de guerrilhas do Che, né? Depois do Regis de Viré, não é isso, é Mao Tse Tung, é Lenin. Mas assim, não era para dar muito tempo não, era para fazer alguma coisa já. E quando a gente começa a fazer, os acontecimentos se precipitam sobre nós mesmos e de repente nós já estamos vendo que nós já estamos
perdendo companheiros, né? É uma grande tragédia que uma geração viva um período como esse. E se alguma coisa a gente pode dizer da nossa geração, é que a gente peitou o desafio. Não sei se a gente deu conta, o que a gente pode dizer do que a gente fez. Acho que estamos começando um período em que a gente, mais de longe, pode reavaliar o que foi.